Já parou para pensar por que é tão difícil a gente conseguir mudar a nossa vida, conseguir sair de uma zona onde a gente está e ir para um outro lugar? Então, vou tentar contextualizar melhor. A gente vender uma casa e ir para outra cidade, começar do zero. Ou sair de um emprego onde tu trabalhando na indústria porque tu quer trabalhar num outro ramo, ramo de vendas, por exemplo. Já parou para analisar por que é tão difícil? Por que a gente acaba ficando nesse lugar, né? Esse lugar cômodo, esse lugar consolável, esse lugar que ele até pode ser confortável, que a gente chama de zona de conforto. O que eu prefiro chamar de zona de desconforto, porque de conforto ela não tem muita coisa, é meio que um conforto tácito, né? Então, a gente está vivendo algo que muitas vezes a gente não sente alegria, plenitude, felicidade, contentamento, gratidão, alegria de viver, paz de espírito. A gente só tá naquela situação ali, só tá vivendo aquilo lá, ou melhor, sobrevivendo, né? Porque existe uma troquinha, né? E muitas vezes essa troquinha eu coloco no diminutivo porque ela mascara o real problema. Ela mascara o que de fato tem ali que está fazendo a gente permanecer dentro daquele ovinho pequenininho ali. E o que é essa troca, esse equilíbrio que essa zona de desconforto ela nos restitui? Porque normalmente, né, a nossa permanência está condicionada a algo que já passou. Algo lá de trás da nossa infância, algum trauma que não foi bem ressignificado, que não foi muito bem trabalhado, né? E quando a gente resolve sair daquilo ali e ir para um outro espaço, a gente se dá de cara com o que a gente viveu lá atrás. E aí volta, começa a remoer todo aquele negócio dentro da gente. É assim que funciona. Quando a gente tem um trauma que a gente de fato não conseguiu curar, ou uma lembrança, ou alguma coisa que aconteceu lá atrás, sejam com os nossos pais, irmãos, tios, enfim, isso reflete na nossa vida atual. Então, muitas vezes a gente toma decisões, além de estar num piloto automático, a gente toma decisões com base no que a gente viveu lá atrás, nos nossos traumas do passado, em situações que não ficaram bem resolvidas, não ficaram bem trabalhadas, e isso de fato acaba atrapalhando as nossas decisões atuais. Se é num relacionamento, pode ser a restituição de uma codependência emocional. Se é num trabalho, pode ser o retorno financeiro, né, oriundo desse trabalho, que, enfim, pode estar dentro de uma empresa com um ambiente mais nocivo, mas que o retorno, por conta do salário, te garante uma estabilidade financeira, te garante passeios em determinados lugares, frequentar restaurantes bons, um plano de saúde bom, ter uma casa confortável, com infraestrutura, enfim. Ou uma amizade tóxica que pode te conceder, por exemplo, uma carona, ou, enfim, brincadeiras à parte, usufruir da casa de campo da família, ou ir para uma casa de praia, ou, enfim, né, não sei. Mas ela normalmente tem uma troca, né, que faz a gente, de alguma forma, querer permanecer ali. E a gente permanece por quê, além disso? E a gente só sabe a dimensão desse problema, a gente só sabe a dimensão do real problema, da real situação que aconteceu no passado, quando a gente de fato consegue mergulhar num oceano, né, e ver a parte de baixo do iceberg. Porque a gente, na nossa percepção atual, a gente consegue ver somente uma parte, só a parte que está acima, né, acima do nível do mar, onde a gente consegue ver a pontinha do iceberg. Mas e a parte de baixo, como é que tá? Que tamanho é? Qual é a dimensão daquilo ali? Isso a gente só vai saber no momento que a gente mergulhar, voltar ao passado, viver o trauma, ressignificar, trabalhar em cima daquilo ali. E por enquanto, o conforto de estar desconfortável, ele atenua o que a gente sente. Ele atenua o que a gente tem lá no nosso íntimo, né? Que normalmente é o quê? Medo. Medo de quê? Medo do novo? Medo de recomeçar? Medo de persistir? Medo de criar um novo hábito? Medo de dar errado? Medo de lidar com a sombra? Todos esses medos é o ego, aqui ó, falando, matutando coisa na nossa cabeça, dizendo não vai dar certo, fica aqui tá bom. Aqui ó, pode estar dentro de um ofurô com uma coisinha não muito cheirosa, né? Mas tá quentinho, vamos continuar ali. Não importa que cheiro tem, não importa se tá bom, mas tá quente.
né? Então vou ficar ali dentro, assim. Isso aí uma pessoa me falou e me fez muito sentido, né? Então isso é sair, né, do mecanismo do piloto automático, onde a gente é obrigado a enfrentar, onde a gente é obrigado a viver aquilo ali e tentar ir para o nosso passado, ressignificar o que a gente já viveu, ressignificar os nossos traumas, para a gente de fato conseguir caminhar com as nossas pernas e tomar as decisões corretas, mais assertivas, para que a gente tenha um retorno benéfico disso, né? Então, esse é o famoso despertar, né? O despertar que muita gente fala, o despertar que a gente ouve em muitos vídeos, que a gente lê em muitos posts, que a gente vê muitos artigos hoje falando do despertar espiritual, né? O despertar da inconsciência, acordar para o novo, acordar para uma consciência cósmica, uma consciência que fura barreiras, né? Ela consegue fazer a tua consciência expandir e alcançar novos temas, alcançar novas pessoas, conexões e por aí vai. E é essa consciência que vai conseguir fazer com que você mude os seus hábitos nocivos, né? Mude um relacionamento que ele é tóxico, mude hábitos alimentares que não estão te fazendo bem, né? Ou se usa alguma droga lícita ou ilícita, vai parar de usar, ter uma vida mais saudável. Então, por fim, é identificar o que não tá legal para ver o que vai precisar tomar consciência e mudar. Então, é parar de fazer algo e começar a fazer outra coisa. Parar de fazer algo que não tá bom e começar a fazer algo que realmente faça o teu coração bater mais forte, faça tu ter a alegria de viver, sentir uma paz de espírito, né? Sentir aquele brilho interior, aquele amor incondicional vibrando dentro da tua essência. É assim que funciona, né? Quando a gente começa a sair de uma zona, a zona de desconforto, como eu falei, e vai para um outro lugar, para um outro nicho, onde de fato você vai conseguir trabalhar as coisas que lá no íntimo acredita ou sonhou em algum momento. Muitas vezes a gente sonha lá na nossa infância em ser, sei lá, um bombeiro, digamos, né? E aí, na metade do caminho, a gente, por estar corrompido com alguma a identificação, assim, de um dos nossos pais, por exemplo, ou eles nos instruírem a não faz isso, vai, por exemplo, né? O meu pai é eletricista, sempre foi eletricista, e ele tentar me conduzir dentro daquele nicho. Não, tem que trabalhar, tem que fazer engenharia elétrica. Eu não sirvo para engenharia elétrica, nunca gostei de matemática, né? Mas é que ali vai dar dinheiro, né? É aquele nicho ali que paga bem, é aquele nicho ali que vai fazer uma especialização, vai trabalhar numa multinacional, enfim, né? Mas não, é fazer o que a gente quer, não o que a gente foi orientado a fazer, mas o que a gente sente no nosso coração, no nosso íntimo, a prosseguir com aquilo ali. E junto com tudo isso também, né, é trabalhar a instabilidade. Nós somos seres instáveis, né, e a gente vai ter que lidar com essa instabilidade. A gente não é linear, né, a gente é o tempo todo ambíguo, né, são diferentes sentidos, como eu falo. A gente vai ter que lidar com a inconsistência, né, de toda essa situação. E manter a fé atrelada com a persistência, com a resiliência, né, a fé que a gente precisa seguir, precisa trabalhar, precisa ressignificar os traumas do passado, né, agir com mais consciência, deixando o piloto automático de lado, né, e assumir as rédeas, trabalhando e tendo fé que realmente a gente vai exercer algo que a gente de fato sonha e a gente tem o desejo de permanecer, né? Então, tudo isso é para dizer que a gente precisa seguir em frente, né? E seguir ouvindo a voz do nosso coração e trabalhar isso dentro de nós para que a gente de fato inicie esse processo e a gente consiga, com persistência, né, continuar, porque muitas vezes a gente inicia um processo assim, a gente desperta, mas ele não dura muito tempo e a gente volta a estaca zero, porque a gente acaba desistindo na metade do caminho, vendo que de alguma forma aquilo ali não nos fez bem, ou na nossa concepção, né, muitas vezes um pouco deturpada, mas quando a gente consegue virar a chave, é quando a gente entende que a gente está em constante crescimento e expansão, né, da nossa mente. Isso é o evoluir. É isso, minha gente. Não sei quanto tempo deu de vídeo, mas eu acho que eu transmiti o recado e o insight que estava me rodopiando a mente hoje. Então, muito obrigado para quem assistiu. Espero que esse vídeo ressoe com você, porque eu vejo que em algum momento da minha vida também eu precisei ouvir isso de alguém, que eu não me lembro quem foi, mas alguém me falou e eu tô fazendo aqui esse papel agora. Então, é isso. Namastê. Muito obrigado.